Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é Johnny Silva e no vídeo de hoje eu vou mostrar para você como aumentar a memória RAM virtual do seu computador, beleza? Vou mostrar para você passo a passo como aumentar a memória RAM do seu Windows. Repare que eu tenho 32 GB de memória física e tenho 33 GB de memória virtual. E você vai deixar sua memória dessa maneira aqui. No meu caso eu tenho 32 GB, então ela vai ficar 79 GB de memória RAM virtual. Então, eu vou mostrar para você passo a passo como fazer isso aí. A primeira coisa que a gente vai fazer é limpar os arquivos temporários do computador de um modo totalmente diferente. Então, você vai apertar o Windows mais R, aí vai abrir o executável e você vai digitar no menu executar clean mgr. Eu vou estar deixando embaixo na descrição esse comando para você estar digitando, beleza? É só você copiar e colar. Então, você vai vir aqui, dar um OK. Aí, vai abrir essa janelinha aqui. Você vai escolher o disco local C e vai clicar em OK. Aí, ele vai vir para essa outra janela. Aí, você vai fazer o seguinte. Você vai marcar todas as caixinhas. Vai deixar apenas relatório de erros do Windows e diagnósticos desmarcada. Deixou os arquivos todos marcados, menos relatório de erros do Windows e diagnóstico, clique em limpar arquivos do sistema. Agora você vai escolher o disco local C e vai clicar em OK. Vai aguardar a limpeza. Agora novamente vai abrir a mesma janela e você vai reparar se estão todos marcados e você vai deixar apenas o relatório de erros do Windows e diagnóstico desmarcado. E agora você vai dar um OK. Vai clicar em OK e agora vai abrir essa janelinha aqui. Se você tem certeza que deseja excluir permanentemente esses arquivos, você vai clicar em excluir arquivos. Lembrando que esses arquivos são arquivos desnecessários do Windows, então ele não vai fazer falta para você, beleza? Os seus arquivos pessoais ele não vai excluir, somente os arquivos desnecessários do Windows. Agora a gente vai abrir o gerenciador de tarefas aqui nessa barrinha. Beleza? Você vai clicar com o botão direito do mouse, gerenciador de tarefas, e aqui você vai em aplicativos de inicialização do Windows. E chegando nessa janela, você vai desabilitar os aplicativos de inicialização que têm o maior impacto na inicialização do seu Windows. Então, por exemplo, aqui eu desabilitei todos os aplicativos e deixei somente o áudio e o antivírus do Windows. Eu recomendo muito você deixar esses dois aqui habilitado, caso você tenha eles aí, deixa habilitado, beleza? Desabilita todos esses daqui e deixa esses dois aqui habilitado. E para desabilitar é bem simples, você vai clicar em cima com o botão direito do mouse e desabilitar. Se você quiser habilitar, é só você vir aqui com o botão em cima novamente e habilitar. Agora você vai abrir o explorador de arquivos, esta pasta amarela, e você vai em este computador e no espaço em branco você vai clicar com o botão direito do mouse e propriedades. Agora você vai aqui em configurações avançadas do sistema, vai abrir essa janela, você vai nessa parte de avançado e em configurações. Para você pode estar dessa maneira, pode estar tudo marcado para você. Aí você vai fazer o seguinte, você vai aqui ó, em ajustar para obter o melhor desempenho e você vai marcar as seguintes caixinhas que eu vou marcar aqui. Então você vai marcar essas duas últimas, você vai pular essa, vai marcar essa aqui, vai pular essa e vai marcar mais 4 caixas. Vai ficar dessa maneira aqui. Feito isso, você vai aplicar. E você não vai sair dessa janela. Você vai fazer o seguinte agora. Agora você vai aumentar a memória RAM virtual do seu computador. Bem simples agora. Você vai clicar aqui em avançado. Você vai clicar aqui ó, em alterar. Lembrando que tem que estar habilitado essa parte de programas. E alterar. Aí você vai ter essa janela. Aí você vai fazer o seguinte. Você vai desmarcar essa caixinha. E você vai colocar aqui ó, em personalizado, tamanho personalizado. Vai clicar aqui e você vai fazer os seguintes cálculos para poder estar aumentando a quantidade de memória RAM virtual do seu computador.
Primeiramente, você vai verificar qual é a quantidade de memória que você tem no seu computador. Eu vou abrir aqui o gerenciador de tarefas e eu vou aqui na parte de desempenho e memória. E repare que eu tenho 32 GB de memória RAM e tenho 33 GB de memória virtual. Então, eu vou fazer uma multiplicação para poder aumentar essa memória virtual. Então, o que eu vou fazer? Eu vou puxar aqui a calculadora e vou multiplicar 1,5 vezes 32 GB de memória RAM, certo? Se você tiver 16, você vai multiplicar por 16. Aí, no meu caso, eu vou multiplicar por 32 GB de memória RAM. Vou dar um igual. Aí, aqui vai ficar 48. Aí, eu vou multiplicar 48 vezes 1024. E vou dar um igual. Ele vai ficar 49.152. Eu vou copiar esse 49.152 e vou adicionar ele aqui em tamanho inicial. Eu vou colar. Você precisa remover o ponto, tá? Você não pode deixar esse ponto aqui. Ele vai ficar 49.152. Agora a gente vai fazer um outro cálculo que é para adicionar em tamanho máximo. Então, você vai fazer o seguinte, puxar novamente a calculadora e você vai fazer um cálculo diferente. Você vai colocar 3 vezes a quantidade de memória que você tem. Se você tem 32 GB, você vai colocar 32. Se você tem 16, você vai colocar 16. No meu caso, eu tenho 32. Eu vou colocar 32 vezes 32. Vou dar um igual. Vai ficar 96. E vou multiplicar por 1024 vezes 1024. E vou dar um igual. Aí ele vai ficar 98.304. Eu vou copiar esse 98.304 e vou adicionar aqui embaixo em tamanho máximo. Retiro o ponto e vai ficar dessa maneira, 98.304. Agora você precisa definir para poder funcionar. Eu vou abrir aqui o meu gerenciador de tarefas e vou mostrar para você aqui como é que vai ficar, beleza? Então, repare que está 33 GB de memória virtual e 32 GB de memória física, né? Então, agora eu vou definir. Repare que ele mudou aqui em cima, ó, disco C, 49.152 mais 98.304, certo? Aí, agora que eu já defini, você vai clicar em OK. Repare que não mudou ainda. Vou clicar em OK. Repare que já mudou aqui embaixo de 33 GB, ele mudou para 79 GB de memória virtual. Aí você vai clicar em OK. OK novamente. Provavelmente ele vai pedir para você reiniciar o computador. Você reinicia para poder aplicar as alterações, beleza? Fazendo isso, é só fechar aqui todas as janelas que você abriu. E pronto, pessoal. Era isso aí, ó. Ficou 79 GB livres, de 33 passou para 79 GB e ainda você melhorou a performance do seu computador com aquelas configurações de performance, beleza? Então, se você curtiu o vídeo, deixa seu like, inscreva-se no canal se não for inscrito, clique no sininho para receber todas as notificações e até o próximo vídeo. Valeu, fui!